Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bem-vindos à videoaula de hoje. A nossa videoaula de projeto integrador hoje, ela vai abordar o tema dos processos de execução do plano de gerenciamento do projeto. Vamos lá então? Muito bem, gente. Vamos relembrar aqui alguns requisitos importantes. O PMBOK, que é o livro que define os processos de gerenciamento de projetos, ele determina 5 grandes grupos de processos envolvidos no gerenciamento de projetos. Os processos que estão neste grupo, aqui estão explodidos nesta imagem, mas não se desesperem, nós vamos vê-los com calma, né? Nós já vimos o planejamento e a iniciação, hoje nós vamos ver a execução, mas não se desesperem, nós vamos ver isso com calma, tá? Só para relembrar, o processo de iniciação, ele envolve justamente reconhecer que uma fase ou um projeto, ela deveria começar e precisa ser formalizada a autorização para agir. Quais são as duas grandes partes importantes aqui? Quais são os dois processos importantes? Desenvolver o termo de abertura do projeto e identificar as partes interessadas, que nós já falamos isso em aulas anteriores, com o professor Fábio. Depois nós passamos para os processos de planejamento. E aí planejamos as ações para alcançar os objetivos do projeto. Neste grupo, nós vamos realizar o quê? O desenvolvimento de um plano de gerenciamento do projeto. E o que existe neste plano de gerenciamento amplo? O gerenciamento do escopo, obtendo os requisitos, o que é que vai ser feito nesse projeto. O cronograma definindo as atividades e o prazo de execução. Os custos destas atividades, a qualidade esperada, como vai ser trabalhada a qualidade do desenvolvimento desse projeto, quais são os itens de qualidade envolvidos, os recursos que vão ser necessários, materiais, financeiros, de pessoal, como nós vamos gerenciar a comunicação, que é um dos grandes problemas em qualquer plano de projeto, como organizar essas comunicações, como gerenciar os riscos que estão sujeitos a acontecer ao longo de todo o desenvolvimento do projeto e como nós vamos gerenciar as aquisições. Então, o planejamento do gerenciamento de cada um desses itens faz parte do plano de gerenciamento do projeto geral. E também nós vamos planejar o engajamento das partes interessadas. Não basta ter identificado, nós precisamos pensar como é que nós vamos deixar essas partes interessadas engajadas dentro do nosso projeto para que ele tenha sucesso. Bom, hoje, como nós já comentamos, o nosso foco está nos processos de execução. E neste grupo nós vamos encontrar os processos que vão nos ajudar a concluir todo o trabalho definido no plano de gerenciamento. E vai nos ajudar a atender os requisitos do projeto. Os processos envolvidos vão coordenar recursos, vão gerenciar o engajamento das partes interessadas e assim como integrar e executar todas as atividades do projeto de acordo com o plano de gerenciamento. Então, iniciei, identifiquei que eu precisava fazer o projeto, planejei as etapas do projeto e agora eu começo a executar. Se eu der um close, se eu fizer um zoom nesse processo de execução e quisesse observar, porque ele é um grupo, então se eu quisesse observar quais são os processos que estão envolvidos dentro deste grupo, eu teria esta imagem aqui explodida, todos estes processos. Então agora nós vamos falar especificamente de cada um desses processos. Primeiro vamos falar do processo de orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Essa é uma etapa muito importante, porque ela é uma etapa de liderança e realização do trabalho que foi feito no plano de gerenciamento. Então, nessa parte é que o gerente de projetos toma as rédeas e começa a conduzir de acordo com o plano que foi feito. E também, se houver a necessidade de implementar mudanças, é nesse processo que ela é inserida. Não adianta nada você imaginar, planejar que você quer fazer o projeto do jeito X.
E quando você começa a desenvolver o projeto, você percebe que existe um erro que precisa ser corrigido. Ou seja, tem uma etapa que precisa ser feita do jeito Y. Gente, você vai mudar e vai acertar isso para não ter mais problema. Então, essa implementação dessas mudanças, elas acontecem aqui para garantir que nós atinjamos os objetivos do projeto. Ele nos ajuda justamente a buscar o quê? As entregas, os produtos dos demais processos. E é tendo esse resultado que a chance de sucesso do projeto acontecer, funcionar, é muito grande. Outro processo envolvido é o gerenciamento do conhecimento, que é justamente o quê? Utilizar os conhecimentos que já existem dentro da equipe e também criar novos conhecimentos para alcançar os objetivos. Então, nós começamos a perceber que algumas coisas nós já sabemos antes de fazer o projeto, outras coisas nós vamos aprendendo ao longo do projeto. E o gerenciamento do conhecimento, essa fase aqui de processo, é muito importante. As lições aprendidas, o que nós erramos no desenvolvimento, na execução desse projeto, que precisa melhorar para o futuro, para as próximas etapas. Outro processo é o gerenciamento da qualidade. Nós planejamos a qualidade esperada. Nós planejamos os itens, as tolerâncias referentes ao projeto. Agora nós precisamos ver se essa qualidade está sendo cumprida. Então, este processo nos ajuda a garantir que a qualidade esperada dentro do projeto esteja sendo atingida. Então, ele aumenta a probabilidade de cumprir os objetivos de qualidade que nós traçamos lá no plano. E também nos ajuda a identificar processos que são ineficazes e as causas da baixa qualidade. Nosso próximo processo é adquirir recursos. E aqui nós estamos falando de recursos humanos, recursos materiais, tudo aquilo que nós planejamos de recurso anteriormente para cumprir as atividades no prazo do cronograma que nós definimos. Aqui entra a questão de adquirir esses recursos. E o principal benefício é justamente orientar a seleção de quais recursos eu preciso em cada uma das atividades, designar esses recursos para essas atividades, buscando atingir o objetivo principal do meu projeto, os requisitos que eu tracei inicialmente. Mas não basta adquirir o recurso, eu preciso desenvolver a equipe, eu preciso melhorar as competências, a interação da equipe, eu preciso transformar, porque muitas vezes nós pegamos pessoas de grupos, de setores diferentes para trabalhar juntas em um projeto. E é nessa hora desse gerenciamento da execução e buscando desenvolver continuamente essas pessoas que eu aumento essa interação entre os membros do grupo do projeto e permito que novas habilidades sejam desenvolvidas, eu permito que novas competências sejam adquiridas e com isso os empregados fiquem motivados a investir mais e mais nesse projeto. Então a chance de sucesso do projeto se torna maior se, além de adquirir o recurso necessário, eu desenvolvo a minha equipe. E além de desenvolver a equipe, eu preciso o quê? Gerenciá-la. E o que é gerenciá-la? É resolver os problemas que surgem de conflitos entre as pessoas, é dar um feedback dizendo se as pessoas estão realizando o trabalho dentro do projeto como era esperado ou não, se for necessário, corrigindo o caminho que deve seguir esse projeto. E isso tudo vai influenciar o comportamento da equipe e permite que nós tenhamos menos conflitos, e se os conflitos surgirem, eles vão ser resolvidos, e resolver problemas interpessoais. Então, não basta adquirir e desenvolver, é preciso gerenciar essa equipe. O próximo processo é gerenciar as comunicações. E aqui nós não estamos falando de monitoramento, invadir a privacidade das pessoas, não. Nós fizemos um plano de comunicação em que nós definimos como seria feita a coleta dos dados,
como seria gerenciado a informação, como ela seria distribuída aos membros da equipe e às partes interessadas. Gerenciar a comunicação é pegar esse plano e botar ele em prática. Então, é assegurar a coleta, a criação, o armazenamento, a recuperação, o monitoramento das informações do projeto de uma forma oportuna e adequada. E o principal benefício que nós temos ao realizar esse processo é ter um fluxo de informação eficiente e eficaz. As pessoas não ficam perdidas dentro do projeto. Elas sabem o que está acontecendo. E mais importante, as partes interessadas acompanham o que está acontecendo e não ficam perdidas também. Isso evita um grande problema lá na frente, tá? O próximo processo é implementar a resposta aos riscos. Ora, nós fizemos um plano de gerenciamento de risco. Elencamos quais eram os riscos possíveis, o que poderia acontecer, e aqui agora é, diante dos riscos, dar respostas. O principal benefício é justamente diminuir o impacto de ameaças individuais ao projeto. Isso que também vai ajudar a maximizar a oportunidade que vão surgir dentro do projeto. Então, implementar respostas ao risco é fundamental, porque o risco é a probabilidade de algo não previsto acontecer, algo fora do comum. Se eu planejei, eu sei como responder a isso. E respondendo rapidamente, eu diminuo a chance do projeto dar errado. É a resposta rápida para aquilo. Um exemplo bem simples a respeito disso seria o seguinte. Quando eu vou viajar de carro, o que eu faço? Calibro os pneus e checo a calibragem também do step. Por quê? Eu tenho certeza que vai furar? Não, mas existe um risco de que um dos pneus fure e eu preciso trocar. E não tem nada pior do que você ter um pneu furado e ter um step murcho. Quando eu calibro o meu step, eu estou me preparando para dar uma resposta ao risco de um pneu furado durante a viagem. Entenderam? Próximo processo é a condução das aquisições necessárias. Nós fizemos um plano indicando quais eram as aquisições que seriam necessárias. O que eu precisaria comprar de maquinário ou de contratar de serviços para que o projeto acontecesse. Planejei isso no grupo anterior. Agora eu começo a adquirir, eu começo a comprar essas coisas, começo a fazer os contratos, começo a identificar o vendedor, o prestador de serviço e vou fazendo os meus contratos. Vou fazendo com que o processo de desenvolvimento do projeto não pare. Então eu sei exatamente o momento em que as coisas têm que chegar. A máquina tem que estar aqui em 15 de setembro, então eu tenho que já saber quando eu devo comprar essa máquina para ela estar aqui disponível. Quais são os insumos necessários? Eu planejei isso lá atrás. Agora eu começo a executar para garantir que o projeto não pare. E uma coisa interessante também, um processo muito importante, é gerenciar o engajamento das partes interessadas. E esse é o processo da gente comunicar as partes interessadas e trabalhar com elas, trazer elas para o nosso lado, buscando atender às necessidades e às expectativas que eles têm, fazendo com que eles se tornem partes integrantes do projeto. Isso nos dá a chance de ter muito sucesso nesse projeto. É permitir que o gerente de projetos aumente o nível de apoio que a parte interessada oferece para o projeto em si. E aí você tem menos resistência. Então, se nós fizermos uma boa comunicação e fizermos o gerenciamento de como tratamos as partes interessadas, a chance de sucesso do projeto é muito grande. E a chance dessa parte interessada vir como uma ameaça, tentando barrar o projeto ou atrapalhar o projeto, a gente diminui. Como vocês podem ver, essa parte central aqui, que está em branco, nós chamamos de processos. É um processo de gerenciamento da integração. E esse gerenciamento geral, ele trabalha com os demais processos. Olha só, ele trabalha
com o gerenciamento da qualidade, com o gerenciamento de recursos, o gerenciamento das comunicações, o gerenciamento de riscos, o gerenciamento das aquisições, o gerenciamento das partes interessadas, que essa flecha preta vai e vem. Por quê? A informação vem para cá e vem para cá. Tem esses dois sentidos. Mas esta atividade de integração, este processo de integração, ele tem essa flecha circular aqui, ó. Porque o fluxo destes dois processos é justamente integrar tudo isso aqui, ó. Integrar tudo isso. Isso aqui não pode acontecer separado. Eu tenho que desenvolver a equipe ao mesmo tempo em que eu estou gerenciando a qualidade. Eu tenho que fazer o gerenciamento da comunicação ao mesmo tempo que eu estou fazendo o gerenciamento das aquisições. Enquanto eu estou dando resposta aos riscos que estão surgindo, eu estou gerenciando o engajamento das partes interessadas. Então, isso aqui é um fluxo de informação, sim, de cada um dos processos com os processos centrais, mas esse processo central tem a tendência a integrar tudo isso de uma forma otimizada. Nós temos uma ferramenta que pode nos ajudar bastante, que é o 5W2H, porque ela é uma ferramenta justamente para o processo de execução. É quando a gente precisa colocar um plano de ação para funcionar. E serve para a gente tomar decisão dentro dos principais elementos de implementação. Ele também é uma ferramenta conhecida como plano de ação, foi disseminado dentro da área de gestão da qualidade e gestão de projetos. E ele nos ajuda a organizar a nossa vida. Porque planejar é muito fácil. A execução é um passo muitas vezes difícil para muitas pessoas. E o 5W2H nos ajuda nesse sentido. O que é isso? É uma tabela. Então nós temos aqui 5W, 2Hs. Por quê? São as palavras em inglês. Então, a primeira parte é o quê? A primeira coluna dessa tabela seria o que? What? O quê? É a identificação da ação, da atividade, de qual é o problema que eu tenho que resolver, qual que é o desafio. Então, o quê? Então, por exemplo, aqui nós vamos colocar adquirir máquina de extrusão. É uma atividade que está lá na minha estrutura analítica do projeto, lá atrás. Lembra da IAP? Se não lembra, reveja os vídeos anteriores, hein? Eu tenho lá uma atividade, vou pegar uma atividade lá que é a compra de um maquinário de extrusão, da máquina de extrusão. A segunda coluna é why. Por quê? Qual que é a justificativa? Qual que é o motivo? Por que eu tenho que comprar essa máquina de extrusão? Eu preciso comprar essa máquina de extrusão porque nós não temos essa tecnologia hoje na empresa para desenvolver o processo que nós queremos. A terceira coluna é who. Quem? Quem é o responsável por realizar essa atividade da compra? A quarta coluna é where. Onde? O local. Em que local vai ser feito isso? É na empresa? É num contratado? Porque essa atividade às vezes não é feita dentro da empresa. Ela pode ser feita dentro da área do contratado. Então eu vou indicar também aonde isso está acontecendo. A quinta coluna, o quinto W, é when. Quando? Cadê o prazo? Qual é o prazo para que essa atividade aconteça? De acordo com o cronograma que eu já previ. Então vejam só, as informações que eu tinha lá atrás no planejamento, eu estou trazendo para cá. Estou trazendo a atividade, estou trazendo o prazo. Só que além dos 5 Ws, nós temos 2 Hs. O primeiro H é o how, como. Qual vai ser o procedimento? Quais vão ser as etapas para realizar essa atividade? E o último H é o how much, quanto? É o custo, o desembolso, aquilo que está no meu orçamento. Então vejam só, quando eu preencho isso, se eu listar todas as minhas atividades aqui e preencher desta forma, eu consigo fazer o gerenciamento da execução. Então o plano de ação, o 5W2H, ele se torna fundamental para a implementação do projeto esperado. É isso que nós precisamos nos preocupar, em como executar tudo isso. Então, esse grupo de processos envolve essa questão da execução. E essa ferramenta pode ser usada para isso. Bom, gente, de uma forma breve,
Tá? Essa foi a nossa apresentação. No material dos slides que eu estou disponibilizando no Moodle, cada um dos processos que nós fizemos um comentário aqui está descrito bonitinho. Eu resolvi inverter, ao invés de deixar o escrito aqui para não ficar muito enfadonho, acho que é essa a palavra, né? Eu coloquei a figura e expliquei um pouco do que é esse processo. Tá? Então, nós já vimos a iniciação, nós já vimos o planejamento e hoje nós estamos vendo a execução, que é botar o plano em prática, fazer o projeto começar a acontecer, tomar forma. Ok, gente? Bons estudos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau, galera!